Glórias a Deus, aleluia. A gente até vem cansado, né? Acho que aqui todo mundo trabalha, né? De uma forma ou de outra, uns mais com a mente, outros mais braçais, mas o fato é que a gente vem cansado para cá muitas das vezes. Mas aqui a gente é renovado, aqui a gente é fortalecido, e os louvores entram no coração da gente e a gente já fica todo animado, todo feliz, porque Deus faz uma obra no nosso coração. Evangelho de João, capítulo 7, então eu quero continuar vendo com vocês aí a respeito do Espírito Santo. Como nós nos mantermos cheios do Espírito Santo? Como nós, queridos, sermos cheios do Espírito Santo? Capítulo de João, versículo de número 7, versículo 37 ao versículo de número 39, ok? Diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, um rio de água viva correrão do seu interior. E isso disse ele a respeito do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Você pode sentar agora em nome de Jesus. Queridos, a maioria de nós aqui, ou se não todos nós aqui, com exceção, quem sabe, da minha esposa, né? Nós viemos de um tempo de conversão muito diferente do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Minha época de conversão, minha época de igreja, lembro como se fosse hoje, nós caminhávamos de 7 a 15 quilômetros, 7 quando era mais perto, ou 15 quilômetros quando era um pouco mais longe. Nós íamos num culto debaixo de um pé de vergamota. Eu me lembro muito bem disso. Chamávamos de culto ao ar livre. Quando íamos para a igreja, era uma igreja, quando eu falo igrejinha, é com carinho, é com amor. A igreja é uma só e a igreja nunca vai ser igrejinha. A igreja é a igreja do Senhor. Mas eu digo igrejinha porque eu me refiro com amor. Aquela igrejinha de madeira, né? Eu lembro daqueles bancos de madeira que você sentava. Lembro como se fosse agora que uma hora e meia antes de começarmos o culto, lá estávamos aquelas irmãzinhas de coque na cabeça, e lá elas estavam de joelho orando pelo pastor, que Deus usasse a vida do pastor, que Deus abençoasse a vida do pastor. Como as coisas mudaram, querido, como as coisas mudaram. Nós fazíamos isso a pé. Quem tinha uma bicicleta já era o máximo. A maioria de nós era a pé mesmo, porque onde nós íamos tinha um grande morro para descer e não tinha como fazer de bicicleta. Hoje você tem carro, hoje está tudo muito tranquilo, tudo muito fácil, e hoje a gente não tem mais esse desejo pelas coisas de Deus. Estamos vivendo uma época, um período muito diferente. Estamos vivendo uma época onde a tecnologia está tomando lugar do Espírito Santo dentro da igreja. Querido, hoje você vê igrejas vazias, rasas do Espírito Santo de Deus. Você vê isso, só você vê, e você que tem um pouquinho de discernimento, você vai entender isso. Nós precisamos voltar para o joelho no chão, nós precisamos voltar para a busca do Espírito Santo, nós precisamos voltar a crer e a buscar que Deus há de derramar o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, e que Deus venha nos usar para fazer grandes coisas nesses dias e nesses tempos em que estamos vivendo.
E como então, querido, nós nos mantemos? Porque a grande dificuldade é nós nos mantermos. Alguns dizem cheio do Espírito Santo, né? Outros falam em plenitude do Espírito Santo. Eu não ligo muito para os termos. Se você acredita em estar cheio do Espírito Santo, que Deus te abençoe. Eu quero desafiar a você ser cheio do Espírito Santo. Agora, se você diz, não, pastor, não é cheio, porque ele não é uma água, ele é uma pessoa, é plenitude do Espírito. Então, muito bem, eu gostaria que você vivesse e estivesse na plenitude do Espírito Santo de Deus. Bom, aqui quando eu li lá no início do culto, você prestou atenção que foi um cumprimento da palavra de Joel, e esse derramar do Espírito Santo já houve. Você hoje já tem o Espírito Santo de Deus. Agora, o Espírito Santo de Deus, querido, você sabe que ele é a terceira pessoa da Trindade, e ele é uma pessoa. Ele não é um vento ativo, ele não é uma força ativa, ele é uma pessoa. E como uma pessoa, ele tem vontade. Como uma pessoa, ele fala com você. E como uma pessoa, ele respeita você. Se você o buscar, você vai encontrar. Se você deseja mais dele, você vai ter mais dele. Agora, a Bíblia diz que também você pode abafar o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Então, aqui, Jesus, nessa festa, a última festa enquanto ele estava vivo, diz que ele levanta e ele exclama. O que é exclamar? É você gritar com veemência. Em outras palavras, numa tradução diria, ei, por favor, prestem atenção, olhem para mim, eu tenho algo para falar para vocês. Digamos que mais ou menos foi essa palavra aqui que você encontra. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou. Jesus tinha algo para falar para os seus ouvintes. Jesus tem algo para falar comigo e com você nessa noite. E como eu me manter cheio do Espírito Santo? Como eu não abafar o Espírito Santo? Como eu dar liberdade ao Espírito Santo? Primeiro passo, querido, eu queria hoje alguns textos assim, mas é rapidinho, eu não gosto muito de pular assim, né? Mas às vezes é preciso, principalmente porque eu estou falando sobre um tema, Espírito Santo. Então deixe marcadinho aí, porque a gente volta para cá, vire algumas folhas e você vai encontrar o livro de Atos. Aqui nós temos, querido, o primeiro passo, o segredo para a gente ser cheio do Espírito Santo. Ou, se você preferir, nos manter cheio do Espírito Santo. Como é que eu posso me manter cheio do Espírito Santo? Eu vou pedir para minha esposa ponhar Samuel ali para nós, e aí nós lemos outro texto, para nós ganharmos tempo aqui, né? A minha esposa vai colocar ali, ó, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Primeiro livro de Samuel vai ficar ali, mas você vai ler comigo no livro de Atos, aonde eu pedi para você ir, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Atos, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo de número 4. Você só bota Samuel, minha esposa, que fica mais tranquilo, tá ok? Vocês acharam? Que diz assim: até o dia em que foi levado e haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que lhe escolheram, foi levado às alturas, antes também, depois de ter padecido. Ele se apresentou vivo, com muitas provas inesgotáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E qual era a promessa do Pai? Que ele ia subir a Deus, mas que ele ia enviar o Espírito Santo. Então Jesus está com os discípulos ali e diz o seguinte: olha, vocês não se ausentem, vocês fiquem em Jerusalém, porque vai vir algo precioso para vocês. O Espírito Santo vai ser derramado para vocês. Agora, então, Jesus sobe ao céu e no capítulo 2 de Atos, no versículo de 1 a 4, diz assim:
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos aonde? Reunidos no mesmo lugar. Que lugar? Lugar aonde Jesus disse: eu estou indo para o céu, mas vocês fiquem em Jerusalém, fiquem ali reunidos, fiquem ali juntinho, porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Então o primeiro passo é obediência. Jesus subiu ao céu e eles agora obedecem Jesus e eles estão ali. O texto diz ali, cumpriu-se o dia de Pentecoste e estavam todos reunidos. Esse reunidos ali estavam unidos, estavam na mesma sintonia, estavam esperando aquela promessa que Jesus tinha dito. E veja o que acontece. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa aonde eles estavam assentados, e apareceu distribuída entre eles línguas como se de fogo, e pousou-se sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. Amém, queridos? Veja, então o primeiro passo para nós nos mantermos na presença desse Espírito, na plenitude desse Espírito, é a obediência. Eles obedeceram e foram cheios do Espírito Santo. Olha o que vai dizer 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar. Até aí tá bom. A obediência é melhor do que sacrificar. Contexto desse homem: eles vinham para o culto e traziam seus sacrifícios. E Samuel está dizendo: gente, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. O sacrifício é importante. Mas lembre-se que Deus ama muito mais quem obedece. Amém, querido? Você tem obedecido ao Senhor? Você tem obedecido a palavra do Senhor? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer que o Espírito Santo flua dentro de você, como disse Jesus no capítulo 7 de João que nós lemos? Quer que o Espírito Santo flua dentro da tua vida? Obedeça a palavra, ande na palavra, ame a palavra do Senhor. Obedecer o quê? A Bíblia diz então, querido, que nós devemos nos congregar. Essa deve obedecer. A Bíblia diz, querido, que nós temos que orar e vigiar porque não sabemos do dia. Isso é obedecer e nós precisamos. Quer ser cheio do Espírito Santo? Você precisa obedecer. Amém, querido? Agora olha o segundo passo, como é extremamente importante. Agora volta para lá no João, que nós ficamos só no João agora, tá? Olha o que é importante agora. Então, primeiro é a obediência. Obedeça. A obediência vai levar você a viver a experiência. Obedeça a Deus e você vai ter experiência com Deus. Agora Jesus diz assim, ele diz ali que ele se levanta e ele clamou dizendo, primeira palavra que ele diz: se alguém tem sede. Se você quer ser cheio, se você quer andar na plenitude do Espírito Santo, você precisa ter sede. Sede de quê, pastor? É claro, sede das coisas de Deus. Sede, vontade das coisas de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo, mas não tem vontade, não tem sede das coisas de Deus. Opa, não funciona. Não é assim que funciona. Tem gente que quer ser cheio do Espírito Santo e vai para o monte orar. Isso é bom, mas a palavra está dizendo que eu preciso obedecer e o próprio Jesus está dizendo que eu tenho que ter sede. E quando eu leio essa palavra sede, eu gravei um vídeo para mandar para vocês, mais curtinho daí. Quando eu falo de sede, às vezes nós lemos a Bíblia e o contexto que nós estamos não faz sentido para nós. Quando eu falo de sede, você não tem nem noção do que eu estou falando, porque você nunca passou sede. A ideia aqui, querido, é ter sede, é você não sobreviver sem a presença de Jesus.
Assim como a corça suspira pelas águas, o salmista diz, assim o meu coração suspira pelo Senhor. Agora, quando você vai entender o contexto do que o salmista está dizendo, porque ele está dizendo corça? Corça é um animalzinho, querido, e esse animalzinho, quando ele começa a andar, ele começa a exalar um cheiro, e os predadores vão atrás dele por aquele cheiro. Então ele diz, a corça tem sede pelas águas. E por que a corça tem sede pela água? Porque a água para ela é uma questão de sobrevivência, a água para ela é vida. Enquanto ela não passa na água, ela continua exalando aquele cheiro, e ela precisa passar pela água ali, para não exalar aquele cheiro, para o predador não vir. Você também, eu também, nós deveríamos ter essa sede, porque enquanto nós não passarmos pela água, enquanto nós não mergulharmos pela água, nós estamos à mercê do inimigo, do devorador que gosta de nos devorar. Então nós precisamos, assim como a corça, ter sede. Você tem sede, meu irmão? Você tem sede pela palavra de Deus? Você tem sede pela oração? Você tem sede para vir aos cultos? Querido, como eu disse, nós somos de um tempo. O que aconteceu com a gente, querido? O que aconteceu comigo e com você? Por que nós fazíamos 17 quilômetros a pé para ir na igreja e íamos felizes? A mãe assava umas batatas no forno lá e dava para a gente comendo pelo caminho porque era longe. O que aconteceu com a gente? Hoje você tem carro, você tem bicicleta, hoje nós temos tudo, e por que não temos mais essa sede? Precisamos voltar a ter essa sede, porque a gente não vê mais o agir do Espírito Santo. A gente vem para a igreja e às vezes sai do culto dizendo, hoje o culto não foi legal. Por que será que não foi legal? Você buscou o Espírito Santo, você clamou o Espírito Santo, você orou pelo pastor, para que Deus usasse o pastor, ou você veio porque tinha que vir? Não é assim que funciona, querido. Nós precisamos ter sede, nós precisamos almejar, nós precisamos desejar que tenha culto todos os dias para nós estarmos em unidade, porque isso é bom. A Bíblia diz que quando os irmãos estão unidos, Deus ordena vida e bênção para sempre. Quer ter vida, quer ter bênção? Olha para o Salmo 133 e viva em comunhão e a palavra se cumpre na tua vida. Amém, querido? Então, querido, obediência e ter sede. Terceiro passo. Olha o que Jesus disse. Se alguém tem sede, o que é para fazer? Que venha a mim. O que eu preciso fazer? Ir a Jesus. Quer se manter na plenitude do Espírito Santo? Vá a Jesus. Vá a Jesus. Vá a Jesus. Vá a Jesus. Vem a mim, Jesus disse. Eu sou a fonte. Se você vir a mim com essa sede, se você me obedecer, dentro de você vai jorrar um rio de água viva. Aleluia, querido. Jorrar é transbordar. Onde você passar, o fluir do Espírito Santo vai estar com você. Deus vai se manifestar através de você. Você vai ser um agente de cura, de salvação, porque o Espírito Santo vai estar dentro de você, porque é o Espírito Santo que faz essa obra. O Espírito Santo está agindo, querido. O Espírito Santo não dorme, ele trabalha, e ele precisa que a gente, precisa no bom sentido. Deus não precisa da gente, mas ele precisa no bom sentido, que eu e você hoje somos a boca do Espírito Santo, somos as mãos do Espírito Santo aqui na terra. E nós precisamos fazer a obra de Deus. Então, nós precisamos ir a Jesus. E nós precisamos, então, nos humilhar. Jesus disse em Mateus 11:28, está cansado? Vem a mim. Vem a mim. E nós precisamos ir a Jesus. E em quarto lugar, para nós terminar, querido, a obediência, ter sede, ir a Jesus. E aí ele termina dizendo, no 38, quem crer em mim. Você vem a Jesus, você obedece a Jesus, você tem sede de Jesus, e aí você precisa crer em Jesus. Se você crer, querido,
o Espírito Santo vai fluir de dentro de você, como o texto está dizendo. O Espírito Santo vai se manifestar de dentro de você, vai transbordar de dentro de você, porque o Espírito Santo já está dentro de você. O Espírito Santo já está dentro de mim. Foi isso que Jesus disse. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, e aí quando chega a vez de Pedro, Pedro todo bobão, todo falante. Não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Eu aqui vou lavar os seus. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você vai entender isso depois, Pedro, agora você não entende. Se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz: não, Senhor, eu entendi. Então não somente os pés, mas me lave as mãos, já me lave a cabeça. Pedro agora já queria tomar um banho. Aí Jesus diz: não, Pedro, você não precisa tomar mais esse banho. O Espírito Santo já está dentro de você. Agora você só precisa lavar os pés. Lavar os pés é a ideia de onde você está sujo. Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo se tem algo sujo na tua vida? O Espírito Santo é extremamente santo. Santo, santo, santo. Ele não habita no pecado, ele não convive com o pecado. Agora ele está dentro de você. Por que a Bíblia diz que quando o homem peca fora do corpo é um tipo de pecado, e quando o homem peca no corpo é outro tipo de pecado? Quando o homem comete um adultério, ele está levando o Espírito Santo a cometer um adultério com ele, porque o Espírito Santo está dentro da pessoa. O Espírito Santo não é mais aquele que agora vem e volta. Isso era no Antigo Testamento. Não, agora se cumpriu, eu li para você, se cumpriu no livro de Atos. O Espírito Santo foi derramado sobre todo mundo, sobre servos e servas, sobre brancos e não brancos, sobre todas as pessoas que creem. O Espírito Santo foi derramado e ele está dentro de você agora. Agora você precisa sim dar liberdade a ele, obedecer a ele, ter sede dele, ir a ele e crer nele. Se você fizer isso, de dentro de você vai fluir um rio de água viva. Vai fluir um rio de água viva. E nessa noite eu queria muito que você fosse cheio do Espírito Santo. Nessa noite eu gostaria muito que você saísse daqui sedento pelo Espírito Santo, fazendo dele o teu alimento, fazendo dele o teu companheiro. Saia com ele daqui. Você já experimentou fazer isso, querido? Eu li um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, um dos melhores livros a respeito do Espírito Santo que eu já li na minha vida. Quem puder ter acesso desse livro, leia. Faça dele o teu companheiro, levante com ele, tome café com ele, saia com ele andando na rua. Faça isso, querido. Saia andando com o Espírito Santo, com cuidado para não te chamarem de louco, mas também se te chamarem de louco, não liga para isso não. Nós temos que ser louco pelas coisas de Deus, querido. Converse com o Espírito Santo, admire as coisas com o Espírito Santo. Quando for comprar algo, peça ao Espírito Santo. E aí, Espírito Santo, será que é legal? Será que não é? E aí, Espírito Santo, faço isso, não faço isso? Faça dele o teu companheiro. Ele está dentro de você, ele habita dentro de você. E se ele não habita no teu coração, hoje é um dia especial para você fazer isso. Estou falando para pessoas que vai chegar esse vídeo, querido, mais tarde. Muitas pessoas estão chegando os nossos vídeos, graças a Deus. Então, se eu estou falando para alguém nessa noite que não viveu essa experiência com o Espírito Santo, eu quero convidar você aonde você estiver, dobre os teus joelhos aonde você estiver, convide ele agora, nesse momento, a entrar na tua vida e transbordar na tua vida, e você vai ver que coisa fantástica. Querido, Deus te abençoe em nome